Senhor, igreja, glória a Deus, mais um culto e hoje numa sexta-feira, um culto diferente que o Senhor tem nos proporcionado. E a palavra de um culto novo, de um culto diferente, tem que ser uma palavra diferente. Então a palavra de hoje é mais para conhecimento, para que vocês, assim como eu, que estou buscando aprender mais dos dons espirituais que o Senhor tem para nós, aprenda também mais um pouco. Eu vou ler para os irmãos aqui, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. E hoje nós vamos falar acerca de dons espirituais. Aprender um pouquinho. E eu deixo uma pergunta antes de ler para vocês. A pergunta é: você tem um dom ou um talento? Você tem um dom ou um talento? Ó, o bispão já ministrou, acho que eu aprendi com o bispo. 1 Coríntios 12, a partir do 1. Amém? Eu vou ler ali, gente, que eu estou sem óculos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Vós bem sabeis que erreis gentios, levados aos ídolos imundos, conforme erreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E na diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas há manifestação do Espírito, e dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem seus muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso também do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como quis. Até o 18. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, a Ti, Pai, toda honra, glória e louvor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha me usar como canal de bênçãos, edificando primeiramente a minha vida e a vida, Pai, de cada um que ouvir essa palavra. Senhor, que o Senhor possa adentrar e nos fazer entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. E nós vamos começar hoje entendendo o que são os dons e o que o Senhor tem para cada um de nós. Então você vai dizer: eu vim buscar o mais para a minha vida. Glória a Deus. Presbítero, por favor, põe para mim o versículo 4. Deus, Ele é um Deus que Ele tem o sobrenatural para cada um de nós. Ele tem a salvação, Ele tem a cura, Ele tem a libertação, Ele tem os ministérios e Ele tem os dons. E aí eu vou começar com a pergunta: você tem um dom ou você tem um talento? O que é dom? Dom é uma dádiva vinda de Deus que Ele te concede. E o talento, você já nasce com algo. Alguém tem um gene na família e você herda. Na nossa família,
eu falo entre eu e a Monique, ela tem o talento. Né? Ela herdou isso do nosso pai, de cantar, de tocar, até o timbre de voz dela. É assim, eu recebi um dom porque eu não tinha. E Deus, ele tem um sobrenatural. Então, se você tem um talento, eu sou muito boa em confeitar. Se você pedir para o Senhor te dar o dom, Ele vai aperfeiçoar o seu talento. Mas é necessário que você entenda que existem coisas que talento nenhum vai te dar. Existem coisas que só o dom do Espírito Santo pode te revelar. E o dom sobrenatural sobre as nossas vidas faz parte desse pacote de bênçãos que eu falei para vocês. Ele faz parte do pacote de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, bênçãos ministeriais. E o dom faz parte disso. Só que as pessoas geralmente não buscam. Geralmente você vê alguém louvando, pregando, orando, e você fala, eu até que queria isso para mim. E lá em 2 Pedro 3,18, eu vou ler para vocês. E por que a gente vai estudar isso aqui hoje? Porque a palavra do Senhor diz, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós não podemos nos isentar como os cristãos que somos de buscar aprender o que é o Espírito Santo, o que são os dons, o que Deus tem reservado para cada um de nós. A gente tem que entender que os dons são manifestações sobrenaturais de Deus na gente. Então, às vezes você vê alguém, um cantor famoso cantando, e fala, nossa, que voz bonita. Ele tem um talento. Ele sabe falar, ele sabe louvar, ele sabe se portar, ele sabe cantar afinado. Mas aquilo que transporta, invade a alma e cura é só o dom. Deus presenteia a quem com os talentos? Deus presenteia todo mundo ou só os selecionados? Não, os dons espirituais estão para todos nós. Quem pode receber os dons espirituais? Coloca para mim o versículo 7, por favor. Quem pode receber os dons espirituais? Ele está disponível para todo mundo? Se você pedir, você vai receber? No versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Todos os dons são ofertados a nós, mas nem todos nós iremos ter. Então, você fala, essa irmã ela louva, ela prega, ela ora, mas algo ela ainda não tem. E por que esse dom vem para cada um de nós? Por vários motivos. O primeiro dom que vem para a gente, para edificar a gente, é o dom de línguas. A maioria de nós já pode ter recebido o Espírito Santo, já pode ser batizado no Espírito Santo, mas automaticamente, para você ver se foi manifesto, a gente entende que só quem é batizado é quem fala em línguas. E o falar em línguas é o dom, é um dom de falar. Se você não fala, não significa que você não tem o Espírito Santo, que você não é batizado. Só significa que você não fala, mas o Espírito Santo habita em você. Então, se você tem vontade de falar em línguas, você tem que falar, Senhor, eu quero o dom de línguas. E tem o dom de línguas, e tem o dom de discernimento de línguas, e tem o dom da interpretação. Existe isso. Mas hoje nós vamos falar apenas do dom de línguas. E por que a gente fala em línguas? Geralmente, no meu começo da minha caminhada, eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ter o batismo nas águas. Mas era necessário para a edificação do meu corpo, era necessário para a edificação, para a libertação. Então era necessário que eu me sentisse mais liberta e o Espírito Santo pudesse habitar. E quando ele me batizou, ele deu o dom de línguas, porque ele viu necessidade. Ele viu necessidade em me edificar e em edificar quem estava próximo, que visse, Deus fez um milagre ali. Então o dom de línguas, ele vem mais para edificar o indivíduo, a pessoa sozinha. Mas quando você se manifestar, o outro também entende que precisa dar lugar. Então é através da sua vida que os dons, eles podem vir para o corpo. Cada membro da nossa igreja, cada membro ministerialmente, cada pessoa que pertence a um ministério, melhor a frase, ela faz parte de um corpo. E não dá para você dizer,
porque o bispo, ele é a cabeça, então ele que é importante. Mas a cabeça precisa dos olhos. E quem aqui quer ficar sem cílios? Vamos pegar uma coisa bem pequenininha. Aí você fala, os cílios, mas são importantes para a mulher, né? O Alex vai falar, não, eu não ligo não, vou ficar sem cílios. É importante, só para a mulher que passa rímel. Fica sem cílios. Tudo que é vento você vai sentir lá dentro da sua córnea. Os cílios vêm para proteger, para limpar. Então, os cílios é tão importante quanto o cérebro que pensa. É necessário para o corpo. E o paladar? Quem pegou Covid sabe. Ficar sem paladar e sem olfato não é fácil não. Você não quer comer nada. E ficar sem esses, que a gente nem vê de ninguém. A gente só sabe o que a pessoa tem. Aí esses não podem ir, como eu não vejo. Eles não estão. Então não tem problema. E a visão? Agora a visão é importante, né? Todos nós somos importantes. Até quem se considera o menor dos cílios. É preciso entender que os dons estão disponíveis para nós, indivíduos, que é o dom de línguas, mas os dons só estão disponíveis para a igreja. O Espírito Santo, para ele vir conceder aquilo que vocês querem, ele tem que entender que você faz parte de um corpo e que esse corpo precisa de algo. Se você está doente, com uma garganta inflamada, o seu corpo fica todo dolorido, mas você prossegue. Então é necessário tomar medicação para que a garganta sare, para que você tenha a cura na sua garganta. Mesma coisa o Espírito Santo faz. Ele vê que o corpo está começando a ficar doente, que está faltando perdeu uns cílios, ele vem e devolve aquele dom. Olha, a gente tinha uma irmã que orava muito, Pastora Michele, de domingo a gente vai sentir. A pastora que orava pela família. Mas o Espírito Santo vem e levanta outra pessoa, porque a necessidade do corpo faz a gente precisar. O membro do corpo não pode se achar autossuficiente. Todos nós dependemos um do outro. Então você não pode se achar desnecessário e o corpo, porque o corpo sabe que você precisa, e também você não pode se achar celebridade demais. Porque eu sou o cérebro e eu sou o coração, vocês que são a perna que lutem. Não, você precisa das pernas para andar, para chegar. Então nós precisamos entender que é lícito que cada um de nós peça para Deus nos dar o dom. Senhor, eu quero, a igreja precisa, sabe? Eu queria ser a pessoa que faz as coisas para o Kids. Eu queria ser aquela pessoa que faz a zeladoria da igreja, que cuida, que limpa. Não importa, cada um tem o seu chamado e o Espírito Santo dá o talento conforme a necessidade do corpo que você está. Então é necessário você entender que sozinho você não vai conseguir nada. É necessário você estar no corpo. É explícito que os dons são e estão disponíveis a todos. Mas é possível a gente entender que o Senhor também separa por hierarquias. O nosso Deus, ele é organizado. Ele dá o dom do louvor e coloca levitas no altar. Ele dá o dom da cura e coloca pessoas intercedendo até na nave da igreja, no grupo da intercessão. Pessoas que existem os profetas que também estão na nave. A maioria dos profetas, que eu digo aqueles profetas que entregam profecia, eles estão na nave da igreja. E não importa se estar no altar, se você está de certa forma aqui em cima ou se você está aí embaixo. Não importa se as pernas estão embaixo ou se os braços estão em cima. O corpo é necessário estar caminhando junto. E os membros do nosso corpo, eles não brigam entre si. A mão não fica brigando com o pé porque ela não é pé. Cada um faz aquilo que foi chamado. E o que pode parecer às vezes para algum dos irmãos que está assistindo, para algum dos irmãos que está aqui, é que alguém faz mais alguma coisa, mais um talento, tem mais uma desenvoltura do que o outro. E existem dois motivos para isso. O primeiro, porque você não se sente seguro e você não procura as pessoas responsáveis da igreja para participar. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo são as pessoas que querem demonstrar os seus talentos na hora do culto. Na nossa igreja nós temos uma liturgia de culto, que é um cronômetro bem apertado agora em pandemia, que não dá para abrir oportunidade para ninguém. Não é porque o bispo não quer, não é porque nenhum dos presbíteros quer, nenhum pastor quer. É porque não dá. Então, se você tem interesse de participar de algo, você tem que procurar suas autoridades espirituais e dizer. Às vezes a gente fica só calado e fala, nossa, ninguém me vê.
Você precisa dizer. Porque o que o Espírito Santo faz? Qual o propósito dele nos dar dons? É para nos edificar e para edificar a igreja. É para fortalecer a igreja. O Senhor começa a ensinar pessoas a ministrar, a orar, a louvar. Quando você vê, você fala, nossa, aquele irmão prega mesmo. Olha, não é que prega. Por quê? Glória a Deus. Porque a gente não sabe, porque a gente acaba entendendo que a gente não tem o talento. Mas o Espírito Santo vê e encontra corações que desejam. E ele entrega o talento. E você possa entender que tudo tem um começo. E não dá para começar lá no cargo mais alto. Não dá para ser bispo logo, né, bispo? O bispo foi diácono bastante tempo, presbítero também. Aposentou como presbítero, olha. Para ser bispo. A gente tem que começar devagarzinho. Eu ia até colocar aqui o versículo e eu esqueci. Dos talentos. E eu vou mencionar para vocês. O que recebeu um talento. O que recebeu 5. Vou falar só desses, tá? E o que recebeu 10. O que recebeu 1, achou que era pouco e enterrou. O que recebeu 5, entregou 5. O dobro. Esses dois é o que mais me chama a atenção. Um que viu que era pouco e o que ganhou 5, falou, tem que dobrar. E o Senhor faz assim com a gente. Qual que é o seu talento? Gente, o primeiro ministério que a minha família teve, nós lavávamos a igreja. A gente era zeladoria. Pensa que eu não desmarcava, não marcava nada, porque eu sabia que eu tinha que limpar a igreja. Era um prazer. Eu chegava, colocava o som bem altão, porque eu era adolescente. Colocava o som bem alto, arrastava a Monique Piquitiquica junto comigo. Quando a minha mãe podia estar também. E bora lavar a igreja. Era prazeroso. A gente não enterrou o primeiro dom. Que era o dom de zelar, de cuidar. Se você não serve para cuidar de um talento, como o Senhor pode acrescentar tantos? E nós vamos falar agora dos dons, que eles têm uma razão de vir sobre cada um de nós. E eles também têm uma razão de surgir no coração da gente. E agora eu vou mencionar uma pessoa, gente, da minha família, o diácono Alex. O diácono Alex, esses dias falou que queria orar para expulsar demônios. Não, porque eu quero orar para expulsar demônios. E às vezes a gente até brincava, mas ele tem medo. Como que vai expulsar demônios se ele tem medo? E aí a gente começa a entender que quando o Senhor quer dar um talento através do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz na gente é plantar o desejo. Ele coloca a vontade de você fazer uma coisa que jamais você iria fazer. Eu fui muito tempo de um ministério onde eu entendia que para mim fazer alguma coisa importante na igreja, estar participando de um grupo, ou eu tinha que louvar, ou eu tinha que tocar. E eu não louvava e nem tocava. E aí eu pensava, eu estou falida. Eu estou falida nesse ministério. E aí eu falava, não, eu tenho que louvar de qualquer jeito. Aí eu entrava nos grupos de louvor. Gente, o povo queria morrer, porque minha voz era horrível. A minha irmã está aqui, ela sabe. Era inaudível. E aí o Senhor tinha misericórdia, porque Ele sabia do meu coração, Ele sabia da sinceridade, Ele sabia que eu queria fazer alguma coisa para Ele. Eu achava que só o limpar já era pouco. Eu queria dobrar o primeiro talento que Ele nos tinha dado. E eu orei muito. E fui muito humilhada, porque a voz, gente, era feia de verdade. Era muito feia. E a minha mãe falava, filha, o Senhor vai fazer alguma coisa, porque eles estão falando a verdade. E é duro, viu? Você saber que você quer fazer alguma coisa e não está servindo para o negócio. Ai, como é triste. E eu fui orar. E eu vou falar para vocês, eu tinha 12 anos quando eu fui orar. E quando estava pertinho do meu aniversário, eu trabalhava numa casa fazendo faxina. E eu servi as pessoas que estavam naquela tarde, era uma tarde de oração, na casa de uma irmã. E a irmã veio no finalzinho, pediu para mim servir para as mulheres o suco e o chá. E no que eu fui servir, ela falou para mim, hoje o Senhor muda a sua voz, porque Ele viu graça. Eu não tinha o talento, mas o Senhor deu o dom, pela misericórdia dEle, porque Ele viu graça. Hoje eu entendo que o dom do louvor, que foi dado a mim, porque eu posso dizer assim, porque eu sou um milagre, é porque o Senhor viu graça na minha petição.
E ele achou espaço. Mas a igreja que eu estava também precisava de levitas. Lá não tinha. Então o Senhor acaba vendo o que é necessário para a gente. Então, se você tem o desejo de fazer algo, de louvar, de ministrar, de ser um pastor, começa devagarzinho, mas peça para o Senhor. Porque o Espírito Santo é aquele que te dá. O Espírito Santo é aquele que traz. E se ele despertou no seu coração algo, é porque ele quer te dar. Não tenha medo. Tenha confiança no Senhor. Não queira receber os dons rápidos demais também. O Senhor é aquele que desperta em nós o desejo, provoca em nós e coloca o sonho. Quando eu vim ficar com o bispo no Pinheiral, eu nem tinha noção de igreja apostólica, coisa nenhuma. Eu já tinha visitado um bom tempo a Renascer, mas eu lá sabia que se fazia numa igreja apostólica, não tinha noção nenhuma. E aí o bispo falava assim, não, acho que foi uns 6 meses depois, não, eu vejo você lá na frente, eu vejo você lá na frente como uma diaconisa. E eu pensava, o que é isso, Jesus, ser diaconisa? Na igreja que eu vim a gente não era nada. E o que é, Senhor, ser diaconisa, né? Eu falava, amém, vamos. E aí um dia o bispo foi viajar e falou assim, presbítero, eu vou deixar a igreja com você e com outro irmão, e vocês pregam. Gente, não era nem diaconisa, eu era só a Érica, aprendendo, conhecendo do Senhor. E eu acho que eu preguei aquele dia, sei lá, que eu não sei nem que palavra que foi, mas deve ter sido bom, porque os irmãos, ninguém foi embora da igreja, todo mundo permaneceu. Ninguém foi embora, bispo, todo mundo permaneceu. E foi uma bênção. E ali naquele dia o Senhor colocou no meu coração a vontade de ministrar. Só que para mim era muito distante. Eu sempre achei que para ser pastor você tinha que vir de uma linhagem de pastores. Então, até porque o sacerdócio se herda o sacerdócio. Mas com o Senhor nós somos herdeiros de Cristo. Então nós podemos herdar também. Mas a linhagem sacerdotal ela vem de família. E eu falava, mamãe fala, minha mãe saía para pregar. Mas eu estava longe, ainda estou longe léguas de mãe. E eu falava, como que eu vou fazer? E fui esperando no Senhor. E fui esperando. E agarrava o louvor com unhas e dentes, porque eu achava que era a única coisa que eu podia fazer que ia me salvar, era o louvor. E hoje eu entendo que o Senhor nunca teve o louvor para mim. O Senhor tinha outras coisas para mim. Mas Ele deu, porque era um sonho que Ele colocou no meu coração. E todos os dons estão disponíveis para nós. Mas nem todos nós vamos conseguir ter. Então, se você quer que algo aconteça e transforme a sua vida, peça para o Senhor. Se você quer, Senhor, eu só quero falar em línguas, eu quero orar, eu quero ter ousadia para orar aqui dentro da minha casa. Peça, porque hoje é o dia que o Senhor está aberto a ouvir falar assim, eu vou te dar. Você quer aprender mais sobre os talentos que eu tenho para você? Eu vou abençoar. Peça, porque hoje eu estou disposto a ouvir o que você quer me pedir. A gente tem que buscar primeiro a edificação da nossa alma e o do nosso espírito. Busque primeiro o dom que edifica a sua vida, que edifique a sua alma. Que o Senhor possa nessa noite edificar a vida de cada um. Que a sua vida possa ser transformada. Que você possa deixar o Senhor plantar os sonhos dele no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo de, nossa, eu não quero ser pastora não, Jesus. Peguei a igreja, essas ovelhas. Quantas pessoas falam assim? Pegar essas ovelhas. Tem umas ovelhas aí que eu vou falar para vocês. Eu tô falando de ovelha, o bichinho mesmo agora, tá? Que elas derrubam o pastor. Dá um tapa no pastor ali que eu vou falar, hein? O confronto. Mas o pastor não desiste dela. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não fica achando, eu não sei nem falar. Um dos maiores pregadores que eu considero aqui da cidade, ele só tem até a 4ª série. Ele não sabe escrever direito. Mas quando o Espírito Santo desce e habita e mostra a manifestação do seu dom dado a ele, você entende que não há estudo que supere a sabedoria do Espírito Santo. Porque o talento, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado.
Ele transforma a casa. Ele limpa o ambiente. Ele faz você querer ser diferente. E eu já aviso, para quem quer ministrar, tem que mudar até as roupas. Tem que mudar até as roupas. Porque se você não se mudar, as pessoas não vão acreditar. Não consegue ver. Porque enquanto você deixar a sua carne transparecer, o Espírito não vai habitar. Então, se você quer algo, peça. Não tenha medo. E entenda que com o Senhor tudo é oportunidade. Presbítera Carol vai viver a oportunidade amanhã. Em breve vai ser o diácono Luiz, a diaconisa Monique, o diácono Alex. Que vocês recebam, porque o tempo do Senhor chega para cada um de nós. De qualquer forma, mas ele chega. Possa ser que ele chegue no diácono Luizão orando por cura. Possa ser que ele chegue na diaconisa Monique orando por cura e dançando maravilhosamente do que ela já faz. Mas o Senhor é aquele que entende as nossas limitações. O bispo vai chegar uma hora que ele vai falar assim, que nem foi dito hoje, eu vou só administrar. Porque vai ser tanto profeta nesse lugar, vai ser tanto levita, vai ser tanto preleitor, vai ser tanta pessoa que ora por cura, tanto intercessor que não vai caber. Nome de Jesus. Que você possa se abrir para ser surpreendido por Deus nessa noite. Aonde as suas fraquezas serão superadas diariamente. Que você receba a palavra de Deus, receba força para vencer as fraquezas. Que o Espírito Santo ache espaço dentro de você nessa noite para plantar os sonhos. Que Ele possa tirar de você todo o sentimento de inferioridade, de incapacidade, de medo, de frustração. Que você pensa, não posso fazer, não é para mim. Ninguém faz da onde eu vim. Tem um versículo que fala, pode vir algo bom de Jerusalém? E aí, Luizão, pode vir alguma coisa boa do Fernão Dias? Pode. Porque de Jerusalém também veio. Pode vir alguma coisa lá? Pode. Pode vir alguma coisa dali? Pode. Pode vir alguma coisa daí da sua casa? Pode vir algo bom, sim, porque o Espírito Santo é aquele que faz a transformação. Peço que os irmãos coloquem de pé. Aleluia. E nós vamos dizer uma profecia ao Senhor, dizendo, Senhor, recebe o nosso ato profético. Então eu vou falar, vocês repetem comigo, amém? Deus, eu me abro e recebo o melhor que tens para a minha vida. Toda frustração passada não mais habita em mim. Toda lembrança será sarada. Elas não são mais minhas. E hoje eu me encho para viver o mais de Deus. Que você nessa noite possa ser impactado pelo Senhor para viver o mais dele na sua vida. Que você possa entender, Pai, tudo que eu tenho vontade de fazer na tua casa não é minha vontade. É a vontade do Senhor. Aquele que faz descer sobre nós toda a honra e glória. Que você possa adorar conosco e dizendo, Senhor, o que a tua glória vai fazer conosco vai ser tão grande que jamais eu vou me arredar daqui. Que jamais eu vou conseguir ficar longe do altar. Que jamais eu vou conseguir ficar longe desse lugar. Aleluia. Inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta em nós, Senhor, a tua presença. Que o teu Espírito Santo possa nos invadir como em dia de Pentecostes, nos trazendo, Pai, o batismo, nos trazendo o sobrenatural, nos fazendo referência, Pai, para levar a tua palavra e o teu evangelho até os confins. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
Esteja conosco, Senhor. Pisou neste lugar, na casa do Pai, não pode viver em outro. Não abandone os seus sonhos, os sonhos plantados pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade, bispo. Glória a Deus. Amém. Levanta a tua mão e diga assim: eu recebo nesta noite o mais de Deus sobre a minha vida. Diga assim: faça brotar dentro de mim, Senhor, o desejo de te buscar mais, para receber mais, para te conhecer mais. Amém? Quem aqui deseja conhecer mais de Deus? Então se prostre diante dele, que com certeza você vai receber o mais dele. Em nome de Jesus. Obrigado você que veio. Obrigado você que está assistindo. Onde que eu estou aqui é lá, né? Mudou para cá. Obrigado você que está assistindo aí. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. Levanta as tuas mãos. Nós vamos orar e encerrar nesta noite.